Boa noite, mulheres, a paz a todas. Boa noite. Senhor, glória a Deus. Todo mundo, né, na correria, ó, lá tá jantando ovo com salgadinho, ou com batata, olha lá, Rosângela estendendo roupa, Lília fazendo janta. Todo mundo trabalhando um pouquinho, né? Todo mundo trabalhando um pouquinho. Estou aqui lavando louça também. Ô, Glória, é isso mesmo. Preparando para o clamor da meia-noite daqui a pouco. Eita Deus! Ô, Glória! Glória a Deus. Feliz de estar aqui com vocês, viu, meninas? Amém, Chilene. Obrigada por estar aqui com a gente. Amém. Obrigada. Vamos iniciar mais uma reunião abençoada, mais uma segunda-feira quente. Eu acho que todos os lugares estão quentes. Tá o calor. Mas glória a Deus, irmãos. Até tentei ficar bonita igual a Aline, soltar meus cabelos, mas eu não aguento, gente. O calor me deixa ficar de cabelo solto, não aguento. Falei, vou fazer um coque aqui em cima porque não dá, não aguento. Muito calor, misericórdia. Mas amém, amém por isso. Vamos orar antes da palavra. Hoje quem ia trazer a palavra era uma irmã muito especial, que ela cuida de uma página que normalmente a gente sempre compartilha algumas frases dela. Infelizmente, ela teve imprevisto, não conseguiu. E eu precisei reagendar. E aí eu falei assim, gente, quem eu vou chamar? E aí eu chamei algumas irmãs que não podiam. Eu falei, Senhor, será, Senhor? E eu tinha feito um devocional hoje de manhã que estava queimando no meu coração e eu querendo compartilhar e ia mandar até um áudio. Falei, não, vou mandar um áudio para as meninas, falando, lendo. Eu falei, Thalita, em vez de mandar o áudio, é melhor você falar no Conexão, né? Por que você não lê lá no Conexão e compartilha essa palavra abençoada com as irmãs? Então, eis-me aqui, por isso estou aqui. Tá até com nome diferente aqui, Reunião no Conexão, que eu até esqueci de tirar o nome da pessoa, da Milena, que ia participar. Mas estou aqui, né? Eis-me aqui, vamos lá. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer pelo dia de hoje, Pai. Quero te agradecer desde manhã, Pai, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de viver um dia novo, Pai, pela chance, Senhor, de te ouvir, Senhor. Senhor, obrigada pelo devocional da manhã, Pai, que tocou aos nossos corações. O Senhor se fez presente, o teu Espírito se fez presente, Pai. Fomos tocadas, fomos renovadas. Algumas foram libertas, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo alimento, pelo almoço, pela janta, pelo café da tarde. Eu te agradeço, Pai, pelo dia de trabalho em casa também, Senhor. Te agradeço por aquelas que estão cuidando do lar, Senhor. Obrigada por cada uma das tuas filhas, Pai. Ô, Senhor, que o Senhor possa enchê-las da tua presença mais essa noite, Pai. Que elas venham sentir o teu tocar, que elas venham sentir o Senhor falar com elas, Pai, assim como o Senhor tem falado comigo através dessa palavra, Pai. Que elas possam ser alimentadas, Pai, através dessa palavra, Pai. Ô, Senhor, que não seja eu, Pai, porque eu estou aqui somente lendo, Pai, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, Pai, mas que seja o Senhor a falar através dessa palavra, Pai. Que o Senhor venha tocar no coração, que o Senhor venha tocar no íntimo, Pai. Ou, Pai, se tem alguma pessoa aqui, Pai, que ainda tem dificuldades para entender, Senhor, que o Senhor abra a mente, que o Senhor abra a psique, Senhor, que o Senhor abra o coração também, Pai. Ô, Pai, porque muitas vezes nós estamos aqui buscando o que a gente quer, Pai. Mas nessa noite eu te peço, Pai, que seja do jeito que o Senhor quer, Pai. Nos guia, Pai, do jeito que o Senhor quiser. Fala conosco, Pai, do jeito que o Senhor quiser, Pai. Que nós possamos estar de mente e coração aberto, Senhor, para te ouvir, para te sentir, Senhor. Senhor, se faça presente nesta noite. Que teu Santo Espírito, Pai, desça, Pai, sobre cada uma que aqui está, Pai, que ele possa falar aos corações, Pai. Senhor, abençoa cada uma das tuas filhas que aqui estão e aquelas que ainda estão por vir, aquelas que vão assistir depois, Pai. Que o Senhor venha tocar, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar com a tua presença, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, o livro que eu quero compartilhar com vocês, e eu vou fazer a leitura e depois eu faço as minhas considerações, é Chamados e Treinados para Reinar. É um devocional que eu estou fazendo pela manhã com a igreja. E aqui é a primeira conquista, o tema é Primeira Conquista, Consolidar o Chamado. Em 1 Samuel 16, do 3 ao 13, ele fala sobre Davi. E aí eu vou ler um trecho aqui. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos.
E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando Davi aceitou o chamado, o Espírito Santo se apossou dele da mesma forma que havia feito com Saul, antes dele. Agora Davi era um homem que carregava o Espírito Santo dentro de si. O Saul continuou governando sem o Espírito de Deus. Além do momento especial da unção de Davi, nada aparentemente mostrava que ele agora carregava o poder de Deus dentro dele. Muitos hesitam no chamado, esperando que algo extraordinário aconteça para confirmá-lo, e a pessoa pode poder ter certeza de que carrega o poder de Deus dentro de si. O extraordinário já aconteceu, foi o poderoso Espírito Santo se amalgamar em seu espírito. Não duvide disso. Todo aquele que crê recebe o Espírito Santo. Ainda que você possa buscar mais experiências com o fluir do Espírito Santo, jamais duvide que ele mora dentro de você. No mesmo instante da unção, começa a primeira fase do treinamento de Davi. Ele precisava desenvolver dentro de si a convicção de que era um filho amado e chamado por Deus para reinar. Não pense que basta alguém falar o que somos e instantaneamente não nos apossamos dessa convicção. Ela precisa ser testada e consolidada dentro de nós. Sem essa convicção, seremos derrotados diante das dificuldades pelas quais vamos passar. E é assim para tudo na vida, desde o casamento até a vida profissional, passando inclusive pela vida sentimental e liderança. Não há êxito fora antes de haver êxito dentro. As vitórias se consolidam primeiro dentro de nós e antes de colhermos para fora. Essa convicção começa em nossos pensamentos, passa pelas nossas emoções e, por fim, alcança os nossos alvos. Davi acabou de ouvir do profeta que ele seria rei de Israel. O problema é que já existia um rei de Israel em Israel, e Davi tinha somente por volta de 17 anos. Ele poderia muito bem pensar que era simplesmente um delírio de Samuel. Imagina naquela noite. Davi, depois da unção, foi tomar um banho e se deitar. Levantou-se no outro dia, como de costume, e foi cuidar das ovelhas do pai. Ele poderia muito bem pensar: cadê o reino que Samuel disse ontem? Minha vida continua simplesmente da mesma forma. Se ele se permitisse isso, o chamado para ser rei acabaria ali mesmo. Então, falando um pouco, né? Eu vou lendo e falando, meditando no que o Senhor trouxe ao meu coração, né? Quantas de nós a gente recebe um chamado do Senhor, né? Quantas de nós recebemos o chamado e, a princípio, em primeiro momento, a gente até, às vezes, aceita o chamado de primeira. Mas, quando passa o dia seguinte que aquilo não acontece, que o chamado parece que a gente trava, quantas de nós já não desistimos do chamado? Quantas de nós, no primeiro obstáculo, a gente já não parou? Falou, opa, acho que isso não. Era um pouco do que a gente falou hoje de manhã, né? Quantas de nós, não, o Senhor falou que eu ia ser cantora. Aí eu fui cantar uma vez, alguém fez a careta falando, acho que não. Acho que foi coisa de mim. Não foi eu, não. Porque eu que já queria abrir a boca, eu já queria que a voz saísse uma ópera. Alguém, né? Nossa, que as pessoas desmaiassem ao ouvir, né? Quantas de nós aqui diz, né? Quantas de nós, quando a gente recebe alguma coisa, a gente fala, nossa, mas o Senhor me chamou para isso, mas eu não senti nem aquele calafrio, não senti nem aquele arrepiozinho, né? Do Senhor. Será que eu preciso sentir aquele arrepio? Será que a gente precisa mesmo sentir aquele arrepiozinho quando o Senhor chama a gente? Aqui fala, né, que no exato momento que Davi foi ungido, o Espírito Santo já se apossou dele. Já se apossou dele. E quantas de nós, né, não sentimos, a gente tem essa dúvida, será que o Espírito Santo está comigo? Eu ainda não falo em língua, será que o Espírito Santo vive em mim? Gente, é óbvio, a partir do momento que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo está conosco. Agora vai de nós buscarmos cada dia mais o poder dele dentro da gente. É como a Aline fala, cada dia mais. Eu ainda não sei falar línguas. Exercita, vai abrindo a boca, às vezes vai falar e amém. E vai exercitando, até uma hora que vai fluir.
O Senhor vai dar. O que ele vai dar para a gente, o poder do Espírito Santo, vai depender da nossa busca. Quanto mais a gente tem sede daquilo, mais ele vai trazer aquilo para a gente. Agora, se a gente só tá naquele friozinho, eu vou 2 minutinhos. Se não sair, eu não falo. Aí, minha irmã, não vai rolar mesmo. Não vai rolar. Porque ele quer que a gente se dedique para aquilo, que a gente faça aquilo com amor, que a gente busque aquilo com amor. E aí, voltando aqui na palavra, né? A palavra liberada pelo profeta tinha que entrar e fazer morada nos pensamentos de Davi. Precisava se consolidar e fortalecer a cada dia dentro da sua mente. Tudo começa em nossas mentes. A sua mente é o campo de batalha inicial. Cuida dela e não deixe o diabo cirandar dentro dela, pois ela vai fazer confusão, roubando e matando a palavra liberada por Deus sobre você. Acontece que Deus permite as setas malignas do dia sobre os nossos pensamentos, justamente para consolidar a palavra liberada. Inicialmente, parece uma guerra grande, depois uma guerra grande demais, para nós todas as dúvidas que surgem em nossas cabeças. No entanto, depois de consolidadas, essas guerras parecem brincadeiras de crianças. Quem de vocês não passou por um grande obstáculo, um grande desafio que você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir, não vai dar, não vai rolar. Quem de vocês não teve um grande sonho e falou assim, esse daí vai ser impossível de realizar? Mas quando você entregou nas mãos do Senhor, o Senhor realizou e você falou, caramba, foi fácil assim realizar? Como assim que aconteceu rapidinho, de uma hora para outra? E aí é quando a gente entrega nas mãos do Senhor, quando a gente realmente entrega de todo o coração. Eu tenho o testemunho da gravidez do meu filho, eu engravidei, a minha primeira gravidez eu tive um aborto, e depois que eu tive um aborto, nos primeiros 3 meses eu falei, não, vou tentar, eu quero engravidar. E aí, nada, passou 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Com 8 meses de gravidez, 8 meses sem engravidar, na verdade, eu fui cobrir uma pessoa de licença maternidade num trabalho. E eu ia ficar lá por 4 meses. Eu falei, agora eu não posso engravidar, né? Mas amém, Senhor, entrego, tá nas tuas mãos, agora eu não vou tentar mais. E tá nas tuas mãos, Pai. Com 2 meses nessa empresa, o que aconteceu? Eu engravidei do Benjamin. Então, quando eu realmente entreguei, desencanei, as coisas aconteceram. Então, e aí depois eu falei, caramba, era só isso. Era só eu entregar. Era só eu descansar. Só descansar. Eu precisava só descansar para que o milagre acontecesse. Para que isso acontecesse. E aí, aqui no livro, ele traz o capítulo de Samuel 17:31, que fala sobre o urso e o leão. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi, contra os filisteus não poderás pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se contra mim. Agarrei pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso, filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das guerras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse a Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Para consolidar a palavra de Deus dentro de nós, sempre vai aparecer um urso ou um leão para ajudar nesse processo. Depois de Davi ser ungido a rei, apareceu diante dele um urso para atrapalhar o seu cuidar das ovelhas. O próprio Davi relata que teve que enfrentá-lo. Para um adolescente enfrentar um urso, onde fica um sentimento de medo de ser morto pelo urso? Esse sentimento teve que dar lugar à palavra que Davi carregava de ser rei em Israel. Como aquele urso poderia matá-lo, se ele seria rei, e ainda nem tinha acontecido? Por outro lado, aquele urso também era um impedimento para que a palavra de Deus se cumprisse.
Então ele deveria ser enfrentado, confiando na palavra recebida. Dessa forma, se consolida a palavra em nossos pensamentos. E consolidada ela, subjuga os nossos sentimentos, sejam eles quais foram. Consolidada a palavra de Deus na cabeça de Davi e subjugado os sentimentos de medo através da palavra, faltava ainda que o fazer com o urso. O chamado de Deus para Davi, recebido através de Samuel, era ser rei em Israel. Isso significa cuidar das ovelhas do seu Pai Celeste. Em certa medida, ele estava fazendo exatamente isso com as ovelhas do seu pai Jessé. O urso pegou a ovelha pela boca e então o alvo era retirar a ovelha da boca dele. Foi exatamente isso que Davi fez. Arrancou a ovelha da boca do urso. Quando isso aconteceu, o urso se voltou contra ele. E agora, o que fazer? Matar o urso? Davi só estava defendendo as ovelhas que estavam sob a sua responsabilidade. Matar o urso era só um detalhe. Se ele não o fizesse, a palavra não se cumpriria. Então vamos para cima do urso. Enquanto isso, a convicção estava se consolidando. Para ter certeza de que ela estava consolidada, Deus repete a dose, agora com um leão. E rigorosamente da mesma forma que o urso assim, agora a convicção estava completamente firmada. Ou seja, pensamentos, sentimentos e alvos alinhados na mesma direção da palavra recebida. Quem presenciou isso? Ninguém, pois era só entre Deus e Davi. As convicções se formaram no secreto, entre nós e Deus. E como Davi teve certeza que carregava o Espírito Santo? A força usada para matar tanto o urso quanto o leão. Então, aqui, o que ele me faz refletir, né, nesse trecho? Que Davi, ele recebeu aquele chamado, ele recebeu aquela unção. Ele tinha o Espírito Santo. E assim como ele, de pronto, ele recebeu o chamado, quando veio os primeiros treinamentos, os primeiros obstáculos, ele não teve medo, ele se posicionou. Ele teve convicção. Se o Senhor me chamou para isso, esse deve ser um desafio, e eu vou enfrentar esse desafio de cabeça erguida. Eu não sei como que eu vou fazer. Tem aquele ditado que a gente fala, né? Põe o pé que o Senhor coloca o chão. E é isso, se a gente dá o passo de fé, o Senhor, ele vai nos dar força para enfrentar esses obstáculos. Ele vai dar força para a gente enfrentar o gigante. Eu falo, todos os dias de manhã é uma luta, que eu preciso emagrecer, e eu falo assim, Senhor, eu queria tanto ficar nessa cama, Senhor. Eu queria tanto, Pai, ficar nessa cama, mas eu tenho que levar meu filho para a escola, então eu já vou para a academia. E eu faço devocional com vocês lá da academia. Por isso que no final, nesses dias vocês me viram deitada, é que eu já tinha chegado da academia. Mas eu enfrento, e aí todo dia, quando eu saio da academia, eu falo assim, Senhor, enfrentei meu leão de hoje. Matei o meu leão de hoje. Porque não é fácil, gente. Ninguém disse que seria fácil. Mas são testes, né? E isso de ir para academia também é um teste, porque a carne, ela quer ficar na cama, a carne quer o mais fácil, o mais tranquilo. E a gente tem que enfrentar, porque ir para malhar não é só a questão de estética, é questão de saúde. As costas já dói, o joelho já dói, tudo já dói. Então é uma questão de saúde, eu preciso cuidar. Se eu não cuidar de mim, do templo do Senhor, quem vai cuidar, né? Então, quando a gente tem a plena convicção do que o Senhor tem para nós, a gente vai enfrentar os obstáculos. A gente não vai ter medo de enfrentar esses obstáculos. A gente só precisa realmente ter a certeza, ter sentido dentro, o Senhor me chamou. Então, se foi o Senhor que me chamou, ele vai cuidar, igual eu falei para o meu marido. Eu falei, é igual quando ele vai viajar. Ele viaja muito de avião, e aí nesses dias teve uns acidentes aéreos, né? E aí, na hora que os pensamentos ruins vêm para falar, eu falo, não vai acontecer nada com meu marido, porque não se cumpriu as coisas que o Senhor prometeu para ele, para nós. Ainda não se cumpriu metade das coisas que o Senhor prometeu para a gente. Então vai estar tudo certo, ele vai chegar bem. E aí eu vou e consigo dormir, porque eu realmente entrego e coloco a minha confiança no Senhor. Eu falo, quem me chamou foi o Senhor. Quem projetou a minha família foi o Senhor. Então ele vai cuidar do meu esposo aonde quer que ele esteja, e ele vai chegar em segurança. E para a honra e glória do Senhor, muitas viagens, e ele está aqui comigo por muitos e muitos anos, porque falta muitas coisas a se cumprirem ainda na nossa vida. E aí, aqui diz, né, muitos testes que a gente passa só a gente vê, né, igual aqui Davi enfrentou o urso, enfrentou o leão, e ninguém viu.
porque são testes que o Senhor quer, só eu e ele. É só você e Deus. Tem obstáculos que você vai passar que vai ser só você e Deus. E mesmo assim, mesmo que as pessoas não vejam, quando você passar por esse obstáculo, você vai ser testemunho. E pessoas vão ser alcançadas através desse seu testemunho, através do que você contar, que você viveu, mesmo que elas não vejam, mas elas vão confiar, porque elas vão ver Deus na vida de vocês. Então, elas vão ter certeza do que você viveu. E você vai ser uma grande inspiração para cada uma delas. Se você duvida que o poder de Deus agiu naquela hora, é só você pegar um leão pelas barbas e verá o que acontece. Eu te afirmo que se Deus não liberar a sua força nessa hora, somente nos veremos novamente na eternidade, querido. Você aceitou o chamado e agora o que você tem é simplesmente um urso ou um leão vindo sobre você. Não se desespere. Eles vêm tão somente para consolidar a convicção do seu chamado. Destrua as dúvidas e alinhe os alvos e os sentimentos, a palavra de Deus dentro de você, que o poder de Deus matará tanto o urso quanto o leão, e você sairá tão convicto que não poderá te parar. Essa é a primeira etapa do treinamento, que o Senhor faz com todos os chamados, gerar convicção sólida dentro de cada um. Como sabemos que o treinamento deu certo na vida de Davi? Simples, basta ver o posicionamento dele no campo de batalha contra os filisteus. Davi chegou convicto de que nada poderia pará-lo no caminho de ser rei. E isso incluía aquele gigante que estava desafiando o exército de Deus vivo. Davi disse isso com todas as letras para o inseguro e duvidoso Saul no campo de batalha. Além de afirmar isso para Saul, Davi se indignou com as afrontas de Golias contra as ovelhas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda vez que temos convicção profunda e enraizada, nos indignamos contra tudo que se levanta contra ela. Ele também diz que isso iria contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Não havia dúvida dele, de que carregava o espírito do próprio Deus dentro de si. Davi levou para o campo de batalha a convicção firmada em sua vida no secreto. Primeiro a vitória de dentro, para depois ter a vitória de fora. É simples assim. A questão agora é saber se você já passou por essa etapa, ou está no treinamento dela. Se já passou, glória a Deus. Se ainda está nela, fique firme na fé, porque o gigante que é a prova final dessa etapa te aguarda para te promover. Deus não desiste de nenhum dos seus filhos e não tem alegria naqueles que retrocedem. Então não desista do seu chamado. Tão somente deixe Deus te treinar para reinar. Depois dessa batalha fora, que é a aprovação de Davi nessa etapa, está conquistada a primeira vitória. Agora o prêmio, que é a convicção sólida do chamado, se estabeleceu em sua identidade. Não dá tempo para comemorar. Vamos para a segunda conquista. Então, essa passagem falou muito comigo. Por quê? Davi, ele em nenhum momento, quando ele recebeu o chamado, nenhum momento ele hesitou. Nenhum momento ele falou assim, calma aí, deixa eu perguntar para o meu pai e para minha mãe se eu devo aceitar esse chamado. Deixa eu consultar as minhas amigas aqui para saber se eu devo viver esse chamado ou não. Davi não. Davi, naquele mesmo momento, ele aceitou. Até porque Davi conhecia as histórias. Davi ouviu falar de pessoas que aceitaram o chamado e obtiveram êxito, mesmo mediante os desafios. Davi ouvia histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, ele, naquele mesmo momento, ele falou, eu vou aceitar o chamado. Imagina, gente, ele tinha aproximadamente 17 anos. Você receber um chamado desse. E Davi também, ele sabia o quão cadê? Eu até coloquei a palavra aqui. Mas o quão importante era aquele chamado, né? O quão especial ele estava sendo para aquele chamado. Ele, imagina, a gente conhece a história, né? Era para ungir, o pai nem lembrou dele, ele era alguém improvável de ser chamado. O pai nem estava lembrando do filho, nem falou nem, mas o Senhor tinha escolhido ele. Então, ele sabia que ele era especial e que o Senhor tinha algo de muito especial para fazer na vida dele. Davi,
ele, nenhum momento, ele hesitou nesse chamado. Então, isso já é um grande aprendizado para mim. Porque muitas vezes a gente é realmente chamado, né? A Sandrinha compartilhou hoje de manhã que ela recebeu um convite e ela pensou, ai, Senhor, será que eu vou aceitar? Quantas de nós não vivemos isso, né, no dia a dia? Quantas de nós não recebemos algum convite e a gente volta para trás? Eu falei para vocês que eu sempre corria dos kids e o Senhor começou a falar o meu coração. E aí eu fui chamada para a conferência. Thalita, vamos na conferência? Eu falei, amém, Senhor, vamos. E aí essa semana eu fui conversar com a irmã na igreja e eu falei assim para ela, sabe o que eu queria falar com você? Quando precisar de gente na célula para ficar com as crianças, também pode contar comigo. Ela falou assim, Thalita, daqui a pouco eu converso com você que eu ia te falar algo sobre isso. E eu falei, tá bom. Aí depois ela veio e falou assim, Thalita, sabe o que eu ia te falar? A nossa célula ela vai multiplicar. E aí a irmã que toca junto comigo a célula do Kids, porque são duas meninas e elas fazem revezamento, uma quinta uma quinta outra, ela falou, a Ju que faz o revezamento comigo, a Ju ela vai para outra célula. E eu queria convidar você para fazer comigo, para você ficar comigo. E a gente fazer o revezamento. Eu falei, olha como são as coisas de Deus, né? O que está ligado na terra está ligado no céu. E aí ela fez o convite e eu prontamente aceitei. Gente, falar que é fácil, eu já compartilhei várias vezes com vocês, que não é fácil cuidar de criança. Eu tenho um de 7 anos aqui, tem dias que, olha, hoje mesmo, a gente estava fazendo uma lição, e aí ele falando, eu não consigo, mamãe, eu não consigo. Gente, me deu uns 5 minutos, eu tava parecendo aquela Josi lá, a Rabecona. Eu dei um tapa na mesa e falei, menino, você consegue sim! Eu não quero mais ouvir você falando que você não consegue. Você consegue sim. Você é inteligente. Deus te ama. Deus projetou você. Não projetou nenhum burro, não. Projetou um menino inteligente. Eu não quero mais ouvir você falar que você não consegue. Foi bem assim. Então não é fácil. Mas o Senhor, ele tem tocado ao meu coração. Ele tocou ao meu coração que ele tinha algum propósito sobre as crianças. E eu aceitei esse chamado. Como vai ser? Eu sei que não vai ser fácil, mas eu sei que foi o Senhor que me chamou. Então, mediante ao chamado dele, eu sei que eu posso todas as coisas. Que não pode ser que não seja fácil, mas que no final ele tem um propósito para todas as coisas. E aí, aqui também eu coloquei, Davi foi treinado, então ele teve, né? Foi treinado com o leão, com o urso, com o gigante. Então, naquele momento, imagina um menino de 17 anos vendo um leão, vendo o urso. Gente, fala, eu com 34 anos, se eu vejo um leão e um urso, eu saio correndo. Eu falo, não. Mas ele falou o quê? Não, a minha promessa não se cumpriu. Se ele falou que eu vou ser rei, não. Então o Senhor vai me dar força, eu vou enfrentar esse leão e esse urso. E ele enfrentou o leão e o urso porque ele cria na promessa que ele tinha, no chamado que ele tinha. Então, ele foi treinado para isso. Todas as coisas, todas as lutas, é igual fala, né? Às vezes o que a gente está passando não é para a morte. Não é para a morte, é um processo que o Senhor está nos preparando. Ele está nos treinando para nos fortalecer, para cada dia mais a gente ser forte, para cada dia mais a gente poder ganhar vidas, para a gente trazer testemunhos, né? Então, o Senhor, ele muitas vezes nos treina. O que a gente está passando, as nossas dificuldades, os nossos desafios não são para a morte, não são para nos paralisar, não são para nos deixar na cama chorando, não são para a gente entrar numa depressão, não. É para nos treinar. Se a gente tiver a plena convicção do que a gente está passando, que tudo isso que a gente está passando é para ser um treino, é para realmente nos fortalecer, gente, a gente vai tirar de letra, vai ser igual aqui, eu falei uma parte do texto, vai passar e a gente vai falar assim, nossa, parecia obstáculo de criança. Quando a gente crê, a gente vai olhar e vai falar, nossa, olha, porque às vezes a gente pinta o gigante maior do que ele é, né? Às vezes a gente pinta o gigante e fala, nossa, esse é muito grande, eu não... E aí, quando a gente passa pelo gigante, a gente fala, nossa, mas era esse o gigante? Meu Deus do céu, eu sofri tanto por isso, por que eu sofri tanto tempo por isso? Olha o tamanho, o gigante é quase um anão.
perto do meu Deus é um anão, não é nada. E Davi creu, ele teve a plena convicção daquilo que ele foi chamado. O grande aprendizado que eu tiro sobre essa palavra é que Davi ele tinha plena convicção do que ele foi chamado e quem chamou ele. Quem chamou ele? Ele tinha essa convicção. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: vocês têm convicção do chamado de vocês? Vocês sabem para que o Senhor te chamou? Vocês sabem quem chamou vocês? Ou vocês falam só da boca para fora? Eu sei. E no e-mail a dificuldade, tá, não vou conseguir, não vai dar certo. Não, o primeiro obstáculo, não é isso. Acho que não era isso. Acho que não era para eu ser vendedora. Acho que não era para eu ser professora. Acho que não era para eu ser cantora. Acho que não era para eu ser pastora. Acho que as pessoas que Deus se equivocou. Eu não tenho dom para isso. Eu não consigo isso. Eu jamais vou ter essa casa. Eu jamais vou ter esse carro. Eu jamais vou ter esse ministério. Eu jamais vou conseguir pregar. Eu jamais vou conseguir resgatar uma vida. Vocês têm sido esse tipo de mulher que, em meio às dificuldades, acha que não, eu acho que Deus se enganou. Acho que não. Não, ou acho que Deus viu que eu não estou muito afim e Deus voltou atrás. Gente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta, a palavra dele não volta atrás. A gente pode até, a gente volta atrás, mas ele vai lá, ó, busca a gente. Ele deixa as 99 e vai lá, ó. Calma aí, deixa eu buscar essa daqui que se afastou. Eu vou até deixar ela, ele até deixa ela se distanciar, ele até deixa você sair, mas ele vem, te pega e fala assim: vem aqui, filha minha. Você viu como foi lá? Como filho pródigo, né? Ele foi, Deus te deixa, vamos lá, deixa ele, vai. Vamos ver como que vai ser. Para depois a gente voltar com o rabinho entre as pernas e falar: Senhor, eu entendi, Pai. Eu entendi que é só com o Senhor. É só o Senhor. É só estando com o Senhor que eu posso todas as coisas. A força não vem de mim, o leão vem e não é a Thalita que vai enfrentar o leão, é o Senhor que vai enfrentar o leão no meu lugar. Ele só vai usar o meu corpo, mas quem vai enfrentar é ele. Quem vai enfrentar o gigante é ele. Não é a carne da Thalita, não é porque eu estou fazendo musculação que eu estou ficando forte que eu vou conseguir matar o leão, não. O Senhor, ele vai entrar, o Espírito Santo, ele vai possuir o meu coração, e vai me dar força para que eu consiga vencer esse obstáculo. Então, o que eu trouxe hoje para vocês era curtinho, mas era isso, que falou fortemente ao meu coração. Muitas vezes a gente não tem convicção do nosso chamado, não tem convicção de quem nos chamou. E por isso, muitas vezes, a gente bate cabeça, muitas vezes a gente acredita que não vai acontecer, que a gente não é capaz, porque a gente não tem plena convicção de quem a gente é. É igual aqui no texto fala, né? Quando a gente tem essa plena convicção, a gente enfrenta os obstáculos. Assim como se alguém falar para você: Thalita, você não é filha da Sueli. Eu tenho plena convicção que eu sou filha da minha mãe. Eu tenho foto de eu saindo da barriga dela. Como assim? Como assim não sou filha dela? Não, sou eu sou filha dela. E aí, mediante aquilo, eu vou entrar na batalha. Eu vou falar não, e eu vou até o fim para provar que eu sou filha dela. Assim é com o Senhor. É isso que ele quer, que a gente tenha plena convicção e que a gente entre na batalha e que a gente se posicione falando: eu sou filha dele. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha dele, então eu vou enfrentar qualquer coisa, qualquer obstáculo que vier, não vai ser para minha morte. Não vai ser para minha morte. Então é isso que o Senhor quer de nós essa noite. Então a pergunta que eu quero deixar com vocês, já finalizando, porque se eu estender, eu não vai estar sendo a minha boca, vocês têm plena convicção de quem vocês são, de para que vocês forem chamados, e quem é o pai de vocês, quem chamou vocês? É isso que eu gostaria que vocês pensassem. E eu abro para as minhas irmãs falarem.
para sempre. Beijo. Ni, quer falar? Eu tô aqui. Deixa eu levantar logo, antes que a Aline levanta. Eu tô só vendo essas meninas enquanto a Thalita ministra fazendo bullying comigo. Me deixa com a minha correntinha. Fala logo que depois eu vou falar, Nicole. Ela tá agoniada aqui. Tá bom, Thalita. Ai, ainda faz essa cara de série aí, como se alguém não conhecesse a peça, né? Toda concentrada, tipo assim, Deus tá falando aqui, ó, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar isso. Ai, gente, boa noite. Ai, que saudade eu tava. Eu não consigo participar mais de manhã. Mas eu queria compartilhar rapidinho aqui com vocês. A Thalita falou referente à questão da gente confiar e entregar de verdade aquilo que a gente quer, né? E às vezes a gente duvida. Eu comentei com vocês da outra vez, referente ao meu trabalho, e eu falei, não sei se vocês lembram que eu falei que tinha algum propósito de eu ter entrado naquela empresa da forma que foi, né? E aí, essa semana... Deixa eu só baixar um pouco aqui também, peraí. Cadê o controle, filho? Peraí que eu vou pegar o controle. Eu falei para vocês que eu tinha saído de uma empresa e entrei na outra, né? E aí, essa semana, teve a questão de avaliação, essas coisas da empresa. E aí, eu faço jejum na minha igreja todo sábado, às 7 horas da manhã, que é para causas impossíveis, tal, que a gente sempre apresenta. E aí, nessa semana, também teve a pregação na quarta-feira referente à palavra e a gente obedecer aquilo que está escrito, né? Na mesma semana. E aí, o pastor falou no sábado passado que era para a gente escrever aquilo que a gente quisesse ter a resposta no dia 21, que seria nesse sábado, e que era para a gente escrever ali o que a gente queria. E na mesma semana teve a pregação referente à palavra e tudo mais, né? E aí foi engraçado, porque aí eu escrevi, né, aquilo que eu queria, referente ao salário e referente a subir de cargo no que... Eu tô falando aqui, menino. Referente ao que eu queria e referente ao salário e tal. E eu sabia que era quase impossível, porque ainda tenho 9 meses de empresa, né? E aí eu falei, bom, vou colocar na mão de Deus e vou confiar, né? E aí eu escrevi e fiquei orando referente àquilo toda semana e veio na quarta-feira, confia, confia. E aí quando foi na sexta, sabe, o mesmo grito que a Thalita deu com o filho dela, eu queria dar na sexta-feira na empresa, porque tava todo mundo assim, não, eu não vai ter avaliação, não vai ter, porque a chefe vai viajar, não vai ter, e eu tava assim, gente, confia, vai dar certo, porque de fato ela ia viajar. E aí todo mundo aquela falação na cabeça, sabe? Não vai acontecer, não vai dar certo, não sei o quê. E aí quando foi na sexta-feira, no dia 20, a minha chefe chegou quase meio-dia na empresa, e todo mundo, não vai, e tem a minha dupla, ela é cristã desde nascença, né? Então ela é a que mais fala da palavra lá na empresa. E ela assim, não, Nick, não vai, não sei o quê. E eu falei, Vivi, confia, Vivi, acredita. E eu todo momento eu lia na minha mente assim aquilo que eu tinha escrito no papel, né? E foi tão forte. Aí quando foi na sexta, ela chegou quase meio-dia na empresa, pegou a água dela e falou, Nick, eu vou fazer sua avaliação e você vai ser a primeira. Aí sabe quando eu vou olhar para todo mundo, eu falei assim, não vou. Eu peguei meu celular, fui no banheiro, orei, mandei mensagem pro Rodrigo, ora por mim, porque minha avaliação vai ser agora. Aí eu voltei e ela lá me esperando. Tipo assim, olha a folga da pessoa, né? Ainda falou, chefe, peraí que eu vou ali no banheiro e já volto. Eu fui no banheiro, orei, voltei. E aí eu fui a primeira e as meninas ficaram tudo assim, tipo, realmente ela ficou nervosa, falou pra gente confiar e a gente não acreditou. E aí eu fiz a avaliação, subi de cargo conforme eu queria, o aumento que eu queria. E aí, quando eu saí, eu só queria gritar, sabe? Eu falava, meu Deus, eu fui pro banheiro, deixei todo mundo lá sozinho no atendimento, fui pro banheiro, orei, agradeci, eu falei, Deus, é aquilo, eu confiei. Eu não olhei para as circunstâncias, porque realmente não tinha possibilidades, né? E aí eu falei, não, eu vou confiar. E aí eu confiei e entreguei. E às vezes a gente até duvida de confiar mesmo, né? Que falar, não. Tanta gente na nossa cabeça falando, não vai dar certo, não vai acontecer. E é muito atrito na nossa mente mesmo, porque a gente fala, meu, é quase impossível aos olhos humanos, realmente é impossível.
E foi engraçado que ela mesma saiu da sala e me chamou, coisa que ela manda assistente ligar, né, tal. E ela levantou e falou, Nick, pode vir que você vai ser a primeira. E eu, em vez de passar lá dela, fui pro banheiro orar. Tá bom, calma aí que eu vou no banheiro. E fui as meninas, Nicole, mas a Priscila tá lá te chamando. Não, calma, eu vou no banheiro rapidinho e já volto. Aí eu fui, Deus, obrigada. Eu nem sei se eu mereço tanto. E voltei e fiz. Foi 1h30 de avaliação. E eu saí assim, que todo mundo ficou no olho arregalado, assim, falar, meu Deus, ela não teve nenhuma expressão. E eu só queria ir pro banheiro agradecer, sabe? Então, às vezes, a gente peca tanto achando que não confia e também não confia naquilo que tá escrito, né? E foi uma semana de prova, assim, de tanta coisa acontecendo, é pensamento, é tudo, e a gente esquece que Deus está ali nos mínimos detalhes. E quando a Thalita falou disso, é muito lindo de ver aquilo quando a gente confia, quando acontece, né? E às vezes até antes da gente esperar, porque a resposta que eu queria talvez fosse só na segunda, ou nem viria. Calma, filho. E veio um dia antes do que o pastor propôs. Ó, sábado você vai vir no jejum e a resposta vai estar. E tava. A resposta aconteceu. E eu queria compartilhar com vocês. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Obrigada, Ani, por compartilhar. Você vai cair, você vai se machucar, maluco. Aline? Fala, Aline, eu tô te esperando. Não vou falar nada não também. Vai sim, nós estamos aguardando. Eu queria falar rapidinho antes da Aline. Brincadeira. Se você cochilar, você vai ver o Tairine. Oi, gente, sabe o que eu estava pensando aqui? Na hora que a Thalita estava falando, eu fiquei pensando, sabe, o que a pergunta que veio na minha cabeça foi o seguinte: o que fez Davi querer salvar as ovelhas? Vocês já pararam para pensar nisso? O que fez Davi querer enfrentar um urso para salvar as ovelhas? Qual era a lógica? Por que Davi ia querer salvar as ovelhas? Qual que seria o propósito? Aí eu falo assim, eu olho para uma situação, para um caso, um cenário na minha vida. O que me faz querer enfrentar essa batalha? O que eu vou ganhar com isso? Quando Davi enfrentou o urso e o leão para salvar aquelas ovelhas, Samuel já tinha ido lá falar que ele era rei? Não. Então, antes dele saber quem ele ia ser, do chamado que ele ia receber, da honra que Deus ia entregar na mão dele, ele simplesmente salva uma ovelha das mãos de um urso. E por que quantas vezes a gente se depara de uma situação que aos nossos olhos é difícil demais, e a gente ainda pensa, o que eu vou ganhar com isso? Será que vale a pena ou não? Para que eu vou fazer isso? E detalhe, ninguém está assistindo, ninguém está vendo. É só você, é você e Deus. Será que vale a pena eu encarar isso? Será que vale a pena eu aceitar esse desafio? Será que vale a pena eu pagar esse preço? O pensamento automaticamente de quando a gente se encontra numa situação muito desafiadora é o que eu vou ganhar com isso e será que vale a pena? Só que aí, ao mesmo tempo, é onde eu enxergo também o seguinte: o que faz a gente ter uma convicção? O que significa a palavra convicção? A palavra convicção, ela é gerada através da intimidade. Certo? Então, vamos lá. Você tem intimidade. Como que você gera intimidade? Primeiro você começa a fazer o que tem que ser feito. Primeiro você começa a se relacionar com Deus. Primeiro você faz a sua lição de casa. Você paga o seu preço. Você faz o seu sacrifício ali. Através da intimidade que você gera, do relacionamento que você tem com Deus, você começa, através desse relacionamento, construir uma convicção, uma intimidade, e você vai começando a entender a dimensão do Deus que você serve. Você começa a perceber o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode te tirar de medo,
o quanto ele pode te trazer uma pessoa corajosa, o quanto ele pode fazer com que você se torne uma pessoa intelectual, que você achava que você não era inteligente, que você não tinha sabedoria. Aí esse Deus, ele começa a fazer com que você crie o hábito de meditar, de refletir. Aí você escreve, você começa a criar habilidades. Você começa a sentir o desejo de dar o seu melhor, de fazer o melhor que você pode, independente se as pessoas estão olhando ou não. Você sente a necessidade de dar o seu melhor em tudo o que você faz, porque você está convicta de que tem alguém superior a você te assistindo, te ensinando, te discipulando, te fazendo amadurecer, aprender, crescer, sem você nem saber para quê, para onde, para quando, qual que vai ser o propósito disso. Eu simplesmente estou me permitindo. E aí, conforme ele vai te discipulando, ele vai te trazendo intimidade, ele vai te trazendo amadurecimento, ele vai fazendo com que você consiga conquistar uma identidade nele que você nem sabe qual que é o motivo. Mas você já começa a entender, cara, olha só a história de Davi. Eu estou falando para vocês, estou pensando em Davi. Eu estou aqui no pasto, ninguém está me vendo, eu estou cuidando dessas ovelhas aqui que foi designada para mim. Mas nesse momento aqui, eu estou tendo um tempo de intimidade com o Senhor. Ele está me ensinando a escrever, ele está me ensinando a ter habilidade, ele está me trazendo inteligência, ele está me trazendo sabedoria, ele está me fazendo conquistar uma força e uma segurança e uma autoridade em algo que eu ainda nem sei para que vai ter. E aí, o que acontece? Ele coloca um urso diante de Davi. Quais são os ursos que apareceram diante da sua vida num cenário que, aos seus olhos, você sentisse necessidade de proteger aquilo que é seu? Aí a gente pensa no nosso filho. Qual que é a causa, a situação que aparece, que te amedronta, que aos teus olhos é alguma coisa que vai te causar um desespero e você sente a necessidade de proteger e de guardar? O que você tem sentido necessidade de proteger? Davi protegeu aquelas ovelhas. O que é a sua ovelha hoje? Qual é a sua ovelha de hoje? O que você sente nesse momento de necessidade de lutar, assim, sabe, agarrar com unhas e dentes, de guerrear, o que for preciso para proteger essa ovelha? Hoje, o que é a sua ovelha? Você consegue pensar? Você consegue definir o que é a sua ovelha? Porque essa pequena ovelha aqui hoje talvez faça com que você olhe para um urso e queira enfrentar ela para proteger. Aí, depois que você consegue vencer esse urso, vem uma segunda etapa, que é um leão. E você continua ali protegendo essa ovelha. Veja bem o que o Senhor está falando com a gente nessa noite. O Senhor vai e começa a te preparar. Você primeiro se relaciona, cuida, zela da ovelha. Aí depois que você cria intimidade, cuida, zela dessa ovelha, tá ali guardadinha, cuidadinha, vem o urso querendo acabar com ela. Você vem e você enfrenta esse urso focado só naquela ovelha que você tem que proteger. Aí daqui a pouco vem o leão. O leão é uma segunda luta, tá? Eu continuo focado na ovelha. Depois que você enfrenta um urso, um leão, só para proteger aquela ovelha, você começa a entender a sua capacidade, aonde ela foi construída, aonde ela foi alicerçada, qual foi o estágio que você fez, porque quando chegar um gigante, diante do gigante tem uma plateia. Aí não é mais só uma ovelha que você tem que proteger. Você tem que passar por cima de um gigante e a vida de outras ovelhas, de outras pessoas, estão também nas suas mãos. A partir do momento que você começa, que você tem aquela ovelhinha que você está cuidando, que você está trabalhando, que você está tratando, protegendo, guerreando, lutando, você conseguiu passar por cima disso, qual que é a próxima etapa? É um gigante, mas por conta para você vencer esse gigante, outras vidas também dependem de você. E aí, como é que você está olhando para esse gigante? Como é que você está? O que você tem feito para ganhar e conquistar essa convicção? O que você está fazendo hoje para você ter essa convicção
do Deus que você serve e que ele te capacita e que ele vai te trazer o direcionamento, a maturidade para você lutar do jeito certo contra o urso, para você lutar do jeito certo contra o leão, para te preparar para encarar um gigante, que esse gigante, sim, ele vai fazer com que você seja vista. Esse gigante vai fazer com que você seja notada. Vai ter uma plateia ali. Será que ela consegue? Será que ela vai dar conta? Esse gigante é grande demais para ela. Mas e aí? E as pessoas que também estão nos bastidores, elas estão torcendo ou elas estão simplesmente dependendo de você, independente de qual for o resultado? Elas só estão apostando porque você foi só mais uma corajosa. Nessa batalha que você vai encarar com esse gigante, você também tem que começar a reparar na plateia que está ao seu redor. Essa plateia ela só está querendo tirar proveito de você para ver o preço que você vai pagar, se você vai se dar bem ou não, ou ela tá para poder guerrear, entrar no meio da batalha depois adiante, porque olha só, quando o gigante chega, que tem uma plateia inteira, ali ele já sabia da promessa. Quando o gigante chegar na sua frente, provavelmente você já vai saber da promessa que o Senhor tem nas suas mãos. E aí a gente tem um grande defeito, um maior erro, é de achar que quando a gente tomou posse de uma promessa, os problemas não vão mais acontecer. As coisas não vão, vai ficar tudo um mar de rosas. A gente entra numa zona de conforto, a gente fica confortável e a gente não observa até as pessoas que estão ao nosso redor. Só que depois que enfrenta esse gigante, vem uma outra etapa. E essa outra etapa talvez seja a mais desafiadora de todas. É quando você acessa, quando você já chega no lugar onde Deus te colocou, para você se manter nesse lugar. Quantos altos e baixos vão aparecer? Quantas pessoas vão estar do seu lado para caminhar do seu lado, para pegar na sua mão e guerrear junto com você? Quantas pessoas vão estar só por interesse junto com você ali? Quantas pessoas vão estar ali nessa plateia só esperando para ver se você vai cair ou não? Então, hoje, o pensamento que me veio na mente foi: o que faz eu querer proteger a minha ovelha? E como eu estou ganhando força? O que eu estou usando de ferramenta para eu enfrentar os meus ursos, os meus leões, para eu chegar diante do gigante e saber que tem uma plateia e uma nação sobre a minha responsabilidade, que pode ser a sua família, que pode ser os seus amigos, que pode ser o seu ministério, que pode ser a sua igreja, que pode ser cada lugar por onde você passar, cada vez que você abre a sua boca, a forma com que você tem enfrentado as suas lutas e as pessoas que estão te assistindo, que estão aprendendo com as ferramentas que você usa. O que você tem feito para ganhar, para ter amadurecimento, para ter essa convicção do Deus que você serve? Eu estou diante de uma situação muito grande. Eu estou diante de um gigante. Eu cheguei no ponto do gigante. Eu estou diante de um gigante, tem uma plateia que está na expectativa me assistindo, na minha vida profissional. E quais são as ferramentas que hoje eu estou usando? São todas as vezes que eu protegi as minhas ovelhinhas ali, que o Senhor me incumbiu, todas as ferramentas que Ele me deu, no meu secreto, nas minhas maiores lutas, eu estou tentando pegar elas agora, essas experiências, e usar elas em meu favor para poder vencer esse gigante. Então, tudo que a Thalita falou, esse texto, a ministração da Thalita, trouxe essa resposta para a minha vida, é por isso que eu estou falando com vocês. As ovelhas que eu protegi, as lutas que eu enfrentei, os ursos que eu batalhei, os leões que eu já matei, hoje eles estão me trazendo como amadurecimento para eu enfrentar esse gigante. E eu já sei que existe uma plateia que está torcendo e existe uma plateia que está duvidando do que eu vou, se eu estou capaz ou se eu não sou. Depois que eu passar por essa fase, vai ter uma outra ainda maior. Então, que o Senhor possa me sustentar, me dar a sabedoria, a convicção que Davi teve. Não olhar para o cenário e olhar somente para aquele que é o dono de tudo. É aquele que governa sobre a minha vida, é aquele que me dá autoridade, que me dá a força que eu não tenho.
sabe? Que me dá as habilidades que eu não tenho, que me dá a sabedoria que eu não tenho, a experiência que eu só conquisto se eu permanecer junto com ele, assim como Davi em todo tempo, enquanto ninguém estava vendo, enquanto eu me fechei no secreto, enquanto eu ainda me fecho no secreto. No momento em que eu for ser exposta, que o Senhor me dê a sabedoria para guerrear do jeito certo de frente para essa plateia que está olhando para eu enfrentando esse gigante. Então, eu compartilho com vocês aqui essa ministração da Thalita que falou: o meu coração serviu para a minha vida e serve para a vida de vocês, recebam também, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada pela reflexão, amiga. São grandes as reflexões, né, sobre essa palavra. Eu até anotei aqui sobre o que você falou, né? São as lutas que passamos sozinhas que vão nos treinar e nos levar para a maior luta, que é a com plateia. E mais uma vez, nós venceremos, porque Deus vai nos dar força, né? E o nome dele vai ser exaltado. Então, tudo que é essa luta é só realmente um treino. É algo para nos fazer, nos treinar para algo maior e nos treinar para tirar como aprendizado e para poder edificar outras vidas. Então, é muito forte essa palavra. Jéssica, vou passar para a Jéssica, depois eu passo para a Rô. Pode falar, Jéssica. Oi, preciosas. Boa noite. Muito bom ouvir a palavra de Deus. Muito bom ver Deus te usando, Thalita, de uma forma especial. A vida de Davi é uma grande referência, né? Sobre fé, sobre coragem, sobre obediência e temor de Deus. Parabéns por ser guiada por Deus, porque essas palavras que Deus te usou foi um refrigério na nossa alma e um lembrete, né? Um lembrete daquilo que nós não estamos sozinhas. Existe um Deus fiel que nos direciona em meio às nossas batalhas e que você se encoraje a cada dia mais para ser boca de Deus, canal de bênçãos sobre as nossas vidas, e Ele está conosco nas nossas batalhas. Eu deixo aqui, né, só para acrescentar também dentro dos Salmos, né, que é um aprendizado grande em oração, é um aprendizado grande também em referência de obediência, que fala assim, Salmo 51, 15, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Então, que possamos confiar nessa mensagem linda que foi, né, como um bálsamo aos nossos corações e viver uma semana com novas experiências em fé e testemunho. Porque quando eu estou presente nesse projeto, meu coração pulsa e eu oro crendo em ver vários testemunhos aqui de providência, de milagre, de portas abertas e de Deus dando refrigério e capacitando cada uma de vocês dentro do ministério de vocês. Um abraço e muito obrigada, Thalita. Rapaz, Jéssica, muito obrigada, muito feliz de você estar aqui, muito feliz mesmo, obrigada, viu, por compartilhar essa palavra abençoada. É forte, gente, e quando você estiver em meio a essa luta, vocês possam consultar a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso livro da vida. Lá vocês vão ver tantas pessoas que passaram por desafios até maiores do que a gente está passando. Aqui, né, nesse mesmo livro, ele fala, né? Fala do chamado de Davi, mas fala do chamado de Maria também, né? Maria, ela foi chamada, imagina, ela, uma mulher, né? Estava já prometida, e se vê, o Senhor fala que ela vai engravidar, ela poderia falar, não, vão me matar. Como que eu vou parecer grávida? Não tive nem relação, nada disso. E ela aceitou o chamado dela prontamente também. Então, vamos lembrar dessa grande mulher que aceitou, ela sabia o privilégio que ela estava recebendo naquele momento, mas ela poderia se acovardar e falar, não, meu marido, eu estou prometida, meu marido não vai aceitar, as pessoas vão me linchar. Naquela época a gente sabia que, né, poderia ser apedrejada, várias outras coisas, mas ela aceitou o chamado dela. Então, que a gente possa entender, e todas as vezes que a gente achar que não vai conseguir, que não tem força, que a gente possa abrir o livro da vida, ler ele e entender que o Senhor, ele tem muitas coisas para fazer. Ele disse que a gente faria coisas maiores do que ele fez, né? E ele vai dar força para você que você precisa. Talvez você se sinta confusa hoje, e foi o que eu falei um pouco no começo. Precisamos buscar mais.
Precisamos buscar mais na palavra, abrir a palavra do Senhor. Como a gente falou, vamos ler no devocional das manas de manhã, vamos ver se vai ler a Bíblia. Vamos continuar orando para, se Deus quiser, a gente poder orar. Mas enquanto isso, vamos começar. A irmã me chamou nesses dias, Thalita, como que eu faço para ler a Bíblia? Por onde eu leio? Eu falei, eu vou falar os livros que eu mais amo. Eu falei assim, eu não posso falar que o crente não pode mentir. Eu já li a Bíblia, nunca cheguei até o final. Nunca cheguei até o final. Já li Apocalipse, tipo, ler separado, mas você lê de embalado. Nunca li, nunca cheguei a Bíblia ler direitinho até o final, nunca. Falei assim, mas os livros que eu amo, Provérbios, Eclesiastes, começa nesses mais tranquilinhos, mais fáceis de entender. E é algo que a gente precisa fazer, é buscar mais, buscar na palavra do Senhor, orar. Hoje eu falei pro Rodrigo, eu tive um sonho, e eu falei assim, e é muito raro eu sonhar. Eu falei esses dias, né, também no Devocional das Manas, que é muito raro eu sonhar. Mas antes de dormir, eu conversei com o Senhor, e eu falei, Senhor, fala comigo de alguma forma. Eu preciso, alguma maneira, de te buscar mais. Eu quero te buscar mais, eu quero entender mais. E aí eu sonhei com algumas coisas, que são alguns projetos que o Senhor tem me dado. E na hora o Senhor veio a palavra solo na minha cabeça. Eu solo, e acordei com o solo. Aí logo depois eu falei, solo, é o livro de devocional que a Thalita falou, que é, né, só você e Deus. Falei, vou comprar esse livro, Rodrigo. Porque eu acordei com essa palavra, solo. Falei, alguma coisa o Senhor quer falar comigo através disso. Então, a gente, cada dia mais, tem que buscar, assim, uma forma de compreender e de estar mais íntima com o Senhor. Não adianta a gente só viver, ou só participar do Devocional das Manas, ou só participar do Conexão. Só isso não basta. Eu só vou na igreja, não. É mais. Cada dia mais. Então, que a gente possa buscar cada dia mais essa compreensão, essa convicção, essa presença do Senhor. Era isso. Amém? Alguém mais quer falar? Shirlene? Oi! Amém. Então, menina, eu vou falar rapidinho, né, irmãs? Porque vai dar 10 horas. Meu Deus, como a hora passa correndo. Enquanto vocês conversavam aí, eu aqui meditando, né, lavando a minha louça. Jesus, chamado. Que palavra forte, né? E aí eu fui caçar aqui, como o de Rumatuta, eu fui caçar uma palavra e achei aqui em Mateus 22, do verso 1 ao 14, que tem por título a parábola da festa de casamento, né? E o verso 14 diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual é o tipo de chamado que tu tá exercendo hoje na tua vida cristã, na tua vida espiritual? Irmãos, eu tô aqui toda arrepiada. Porque cada uma de nós tem um chamado, sim, da parte do Senhor. E esse chamado, ele tem que ser concretizado aqui na terra, não é lá em cima, não. Tem que ser concretizado aqui, através da minha e da sua vida. Aí, como a irmã Thalita falou, né? Mas, irmã, Jesus disse que eu ia cantar e a voz... A gente tem que se preparar para esse chamado. Não é só dizer, estou eu indo pregar, estou eu isso, vou eu aqui. Não. Olha os cabelos da mulher, meu Deus. Então, assim, irmãs, quando o assunto é chamado, hoje eu entendo qual o chamado que Deus tem para a minha vida. Quando o assunto é chamado, eu entendo que tem algo da parte de Deus na minha vida para ser realizado aqui na terra. E aí, como é que você está tratando esse chamado? Como é que você está levando isso para a vida das pessoas? Como é que você está se deixando ser usada dentro do seu chamado aqui na terra? Fica aí a minha reflexão. Beijo, eu amo você. Beijo, Shirley. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu amo a vida de vocês. Eu também. E cada cuidem uma, bem né? do seu chamado, viu? Amém. Cuidem bem do chamado de vocês. Façam aí a vontade do Senhor. E quando pensar em ficar triste, lembra da irmã Shirlene. Olha, na cadeira de roda vai para todo canto fazer a obra.
Glória a Deus. Não se Aleluia. entristeçam. Levantem as vossas Levantem as vossas cabeças, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre a vida de cada um de vocês. Nós somos como uma palmeira, balança para um lado, balança para o outro, vai para frente, vai para trás, mas estamos intactas, a nossa raiz está intacta no Senhor. Então, queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, minha filha, tem que ser concretizada a obra que Deus tem na nossa vida aqui nessa terra. O chamado que Deus confiou nas nossas vidas. Bora, ó, regaça aí a manga e parte com o abraço. Nem pense em olhar para trás, é só a frente mesmo. O alvo, o foco é a nossa frente. Amém, amadas? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Lília, olha lá, Lília até levantou. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridas, boa noite. Gente, eu confesso a vocês, chega umas 9 horas, começa a me dar um sono, só a mão do anjo. Mas aí eu fui fazendo umas pequenas observações sobre Davi e o chamado de Deus para a vida de Davi, como também é o nosso chamado. Deus escolheu a cada um de nós, né? Nós não estamos cuidando de ovelhas, nós não estamos no meio do pasto, nós estamos sim, né? Falando do amor do Senhor, nós estamos pregando um evangelho, para que uma coisa melhor do que esse chamado que Deus nos escolheu para fazer, né? E eu coloquei, Davi, ele precisava treinar dentro de si o seu chamado, para assim ele conseguir vencer. Porque Davi, de imediato, ele não aceitou aquilo para a vida dele. Eu só cuido de ovelhas. Por que tem que ser eu? Né? É como a gente fala, eu sou tão pequena, eu não sei nem falar da Bíblia, né? E aí nos mostra a intimidade que nós temos que buscar com o Senhor. Vem nos alertar que nós precisamos verdadeiramente buscar ao Senhor em todo o tempo. Aí vai dizer que Davi tinha 17 anos, porém não era com os 17 anos que ele foi escolhido, com essa idade, como disse a Aline. Não foi com essa idade. Tantas coisas aconteceram na vida de Davi para que se cumprisse o chamado de Deus na vida dele. Né? Davi ainda tentou fugir, porque ele não queria aquilo para ele. Mas Deus falou, não, é você, Davi, é você. Aí tá assim, ó, chamado de Deus. O que fazer com ele? Aceitar ou recuar? Né? É forte, Davi. Aceitar é se dispor para aquilo que Deus quer. E recuar é se acomodar. Como é que você está hoje? Será que você está acomodada em casa? Não preciso ir para a igreja não, querida. Eu não preciso ir para a igreja hoje, não. O culto quem vai pregar é a irmã fulana, ela não prega nada, eu não vou para a igreja. E o Senhor está lá na igreja esperando aquele que ele escolheu. E você está como? Acomodada dentro do teu lar. Agora, quando se trata de se dispor daquilo que Deus quer, é em todo tempo, faça chuva, faça sol, sabe, irmã? É poder chegar na casa do Senhor, é adorar Ele em excelência, é poder fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Quem sabe a sua função hoje é curar pessoas através de um abraço. E você não está fazendo nada. Você simplesmente está dentro de casa, achando que, se eu não fizer, tem outro que faz. Cuidado, querida. Cuidado, que o preço que a gente paga, ele é muito alto, né? Eu gosto de ouvir também, lá em 1 Crônicas 14, 10, 17, que Davi, ele consultava o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Será que você está consultando o Senhor antes de você tomar essa decisão que você não vai fazer aquilo que Deus mandou? Será que você está pedindo isso para Deus hoje? Senhor, o que o Senhor acha? Às vezes você não está nem lendo mais a Bíblia. Às vezes você não está nem orando. Desculpa, eu não vim aqui para dar cajadada de ninguém, mas quando Deus manda, a gente fala, entendeu? Outra coisa que me chama a atenção, em Salmo 18:1, vai nos dizer que Davi amava a Deus. Independente da circunstância, da situação, ele amava a Deus.
E Salmo 27:4 vai dizer: ele desejava a presença de Deus. Chama Deus para a tua existência. Chama ele nesta noite e fala: Senhor, o que queres de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça a partir de hoje, né? Porém, Davi, lá em Salmo 51:6-7, vai dizer que Davi, ele mantinha em consideração a palavra de Deus para obedecê-la. Então, que você mantenha, sim, a consideração da palavra de Deus, porque ela é uma espada de 2 gumes para as nossas vidas. Ela corta tanto para frente quanto para trás, né? E quem sabe hoje, ela não está cortando nem para frente nem para trás da sua vida hoje, porque o seu empenho hoje é nada. Você não está fazendo é nada. E aí você entra no devocional. Vai lá ouvir o devocional para Deus falar comigo. Tá fazendo nada, rapaz. Quer que Deus fala? Vai para a igreja. Vai lá ajudar a irmãzinha a cantar o hino da harpa. Vai lá falar com os jovens. Usa da sua autoridade que Deus te deu. Larga de colocar o cajado atrás da porta, rapaz. Tira esse cajado atrás da porta e toque em vidas, toque em almas. Seja hoje quem sabe, um pouquinho da semelhança de Davi. Um pouquinho só, não precisa ser muito, não. Porque Deus, ele escolhe verdadeiramente aqueles que vão estar sempre preparados para a boa obra do Senhor, né? Como foi dito nesta noite. O Senhor, ele não escolhe os covardes. Ele não escolhe. Entendeu? Ele escolhe aqueles que estão prontos para entrar na guerra e ganhar ela, não é perder, não. É ganhar a guerra. Amém, queridas? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, Lília. Lília, ó, como diz a Sandrinha Abóbora para você. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, ó, eu até coloquei aqui no chat, mas para aquelas irmãs, não, eu não sei cuidar de nada, não sei, Senhor. Não sei cuidar de nada, eu vou colocar igual eu coloquei no chat, faz igual a escola, pega um ovo não é para pegar ovo cozido não, irmã, pega um ovo cru e sai, tem que levar o ovo para cima e para baixo, para você aprender a cuidar do ovo sem quebrar, fica uma semana andando com o ovo para cima e para baixo, vamos ver se você não aprende a cuidar das coisas não, começa assim, fazer igual a gente faz com criança, que o Senhor ele tem um chamado para cada uma de nós. E independente do chamado que ele tem, o chamado principal é a gente cuidar umas das outras, amar umas às outras. Esse é o maior cuidado que o Senhor quer que a gente tenha, é cuidar uma das outras, é cuidar de pessoas, é amar as pessoas, como a Lilian falou, né? É poder pegar a pessoa e falar assim, eu vou curar ela num abraço. Às vezes a pessoa só está esperando aquele seu abraço, às vezes a pessoa só está esperando aquele seu sorriso. Acho que foi a Shirlene que falou na semana passada, se eu não me engano, no devocional, que eu preciso fazer a obra, não sei o que eu fazer. Vai lá na igreja, vai varrer a igreja, vai servir, pôr água no copo pro pastor, vai receber na porta. Não, mas eu não consigo ir na igreja, eu tô doente, eu tô de cama. Pega seu celular, ora realmente a Deus, pede para Deus te dar o número da pessoa e você começa a mandar mensagem. O Senhor te ama, o Senhor está cuidando de você. Pega da sua família que faz tempo que você não fala, manda uma mensagem para aquela pessoa, Deus te ama. Às vezes, a gente tem que fazer isso. A Lília compartilhou hoje dela e do esposo dela, e é isso. Às vezes a gente está desanimado até no nosso casamento. Tem dias que um acorda mais triste, o outro percebe, deixa o outro sair, manda uma mensagem, eu te amo, Deus é com você, Ele te guarda, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu e meu esposo tem dias que a gente acorda, né, num dia mal, e a gente, quando vê que um outro tá triste, manda uma mensagem de fortalecimento para outro, vai dar tudo certo, Deus tá com a gente. Então, que a gente possa ser também canal de bênçãos na vida de outras pessoas, que a gente possa edificar a vida de outras pessoas. Amém? Vou abrir aqui para orações, meninas. Quem tem pedido de oração? Eu quero até compartilhar que já vem uns dias que eu tenho um mês, eu acho, mais ou menos, pedindo oração pelo Francisco, que é pai da minha prima.
ele caiu da escada e teve um traumatismo craniano, e para honra e glória do Senhor, semana passada ele começou a acordar, ele já começou a falar, ainda está tendo um pouquinho de confusão na mente, mas ele já está conseguindo falar. Hoje ele conseguiu gravar um vídeo, a gente está num grupo com mais ou menos 80 pessoas em oração pela vida dele, e ele mandou um áudio falando que está se recuperando, que não vê a hora de poder estar em comunhão com os irmãos, orando, agradeceu por todas as orações, ele é uma bênção, e então eu queria compartilhar, porque a gente pede oração e a gente tem que voltar para contar a bênção. Então o Senhor tem cuidado da vida dele, e eu creio que logo mais ele vai poder dar o testemunho, e eu mando para vocês o testemunho, mas que a gente possa engrandecer ao Senhor por essa bênção. Vamos lá, eu vou pegar os pedidos de oração. A Carla pediu, quero pedir hoje oração pela saúde do meu pai Sebastião. Pela saúde do meu pai Sebastião, sente muitas dores. Peço também oração pela espiritual do Marcos, Larissa e meu genro Bruno. Meninas, peço ajuda de vocês para o meu filho de 14 anos, Rodrigo, que se quer se batizar nos Mormons. Não congregou lá, não tenho muito conhecimento e confesso que está muito difícil para mim saber como agir sobre isso. Vamos orar. A Vanilda está pedindo oração pela vida dela, pela viagem na próxima segunda. Amém. O Senhor já aguardou, vai fazer uma ótima viagem. Lília, oração pelo pai de um amigo que está entubado, caiu da cama, não está respondendo na retirada da sedação. Mais alguém? Mais algum? Eu quero pedir por casamentos, meninas. Eu tenho recebendo muitos pedidos de oração por casamentos. Muito, muito. Vamos orar pelos casamentos, pelas vidas das crianças. Peço oração pelo meu irmão Magno e pela Marcele, lutando contra câncer. A Rosângela estava pedindo oração pelo pai dela. Lília, oração pelo cunhado que não está muito bem, ele se chama Marcolino, amém. Peço oração também pela vida do meu pai, pela saúde dele, ele está sentindo algumas coisas. Peço oração, deixa eu ver, tem mais alguém? Orar pela Regiane, que está aí, falta pouquinho para a dona ela vir, falta um mês e pouquinho, vamos orar pela vida dela, da família dela, dessa bebê, para Deus cuidar, tirar toda a ansiedade. Dani está pedindo oração pela gestação da Nora e por toda a família. Tairine pedindo oração pelo esposo, saúde. E Andra pedindo oração pelo primo Tiago, de 34 anos, que está com câncer. Josefa pedindo oração pela saúde, pelos filhos, netos e pelo processo da Dalila. Peço oração também pelo primo do meu esposo, Alex, que se feriu na academia, fez uma cirurgia, tá melhor, mas que ele venha se curar totalmente. Oração pela uma família que perdeu sua filha com dengue hemorrágica. Eu também, o meu pai perdeu um amigo ontem, os médicos acharam que era AVC e foi meningite. E foi um baque para a família. Oração também por essa família, porque a gente sabe, né, que não é fácil. Um pai de família de 45 anos, pai de 3 filhos, para que Deus dê força para a esposa dele, Heloísa, e venha dar força para ela. Que mais? Tem mais alguém? Amém. Vamos orar então, meninas. Que vocês... a menina que faleceu tinha 7 anos. Meu Deus, Senhor. Vamos orar. Entramos em oração, gente. Senhor, nesta noite, Pai, eu quero te entregar, Senhor, cada pedido de oração que aqui foi apresentado, Pai. Aquelas irmãs também, Pai, que por algum motivo, Pai, tiveram vergonha e não quiseram falar o pedido, meu Pai. Mas o Senhor conhece o íntimo, o Senhor conhece o profundo, Pai. Por isso eu te peço nessa noite, Pai. Senhor, aqueles que pediram por cura, Pai.
Que o Senhor entre com cura neste momento, Pai. Que o Senhor vai curando o físico, o psique, Pai. Ô, Senhor, os ossos, a corrente sanguínea, Senhor. Senhor, vai percorrendo, Pai. Ô, Pai, do último fio de cabelo até o dedinho do pé, Senhor. Que o Senhor venha visitar a saúde, Pai. Os que estão no hospital, que o Senhor venha preparar as equipes médicas, Pai. Que o Senhor venha cuidar, Pai, de cada um. Que o Senhor venha trazer, Pai, médicos responsáveis, Pai. Médicos que podem fazer a diferença sobre a vida dessas pessoas, Pai. Senhor, entra, Pai, nos hospitais, Pai. Entra, Pai, nas clínicas, Pai, de reabilitação, Pai. Ô, Senhor, entra, Pai, aonde a gente não pode entrar, Pai, mudando, transformando, Pai. Que essas pessoas venham conhecer a Ti, Pai, que essas pessoas venham ser o testemunho de um milagre, Pai. Ô, Senhor, eu te peço, Pai, por aquelas, Pai, que estão pedindo por portas abertas, Pai, pelos processos, Pai, por portas de emprego, Pai. Ô, Senhor, que o Senhor abra essas portas, Pai, que essas pessoas possam ter essa experiência, Pai, de ter, Pai, de viver um milagre, Senhor. Que essas pessoas possam glorificar o Senhor, Pai. Que elas possam passar pelos desafios, Pai, de cabeça erguida, Pai, crendo no Senhor, Pai, crendo em Ti, crendo no Deus do impossível, Senhor. Ô, Senhor, eu te peço, Pai, por aquelas que estão gerando vidas, Pai. Senhor, cuida dessas crianças, Pai. Senhor, prepara o parto, Pai. Prepara as equipes médicas, Pai. Pai, tira toda a ansiedade, todo o medo, Pai, os pensamentos ruins, Pai, que querem atrapalhar, que o Senhor venha tirar, Pai, que elas venham pensar, Pai, somente no momento, Pai, no momento que vão poder sentir as crianças nos braços, que elas possam, Pai, só se preocupar, Pai, com o que realmente importa, Senhor. Ô, Senhor, tira todo medo, tira toda insegurança, tira tudo que não provém do Senhor, Pai. Ô, Senhor, eu te entrego os casamentos, Pai. Ô, Senhor, tantas pessoas sofrendo, Pai, nos casamentos, Pai. Entra, Pai, que essas pessoas possam se amar, que elas possam se respeitar, que elas possam ter sabedoria, cumplicidade, amor, Senhor. Ô, Senhor, que haja, Pai, cumplicidade, Pai, que haja sabedoria, Pai, que elas venham aprender, Pai, muitas vezes a ceder, Pai, não só a mulher como o homem, Pai, que o Senhor venha visitar os casamentos, Pai, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha livrar de todo o mal, Pai. Ô, Senhor, se há alguma maldição hereditária, se há algum, Pai, algum trabalho, se há algo que não provém do Senhor, que caia por terra agora, Pai. Pai, nós não damos legalidade para essas coisas, Pai. Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, cremos num Deus do impossível, cremos num Deus que luta por nós, Pai. Que nós possamos, assim como falamos aqui, Pai, ter a plena convicção do nosso chamado, ter a plena convicção de quem nos chamou, Senhor. Que nós possamos confiar de todo o coração, Pai. Que nós possamos, Pai, enfrentar as batalhas, Pai, crendo que é o Senhor que está por nós, Pai. Que o Senhor que está na nossa frente, Senhor. Que nós não venhamos, Pai, entristecer, que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos, Pai, esquecer de tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Que possamos ser testemunhos, Pai, testemunhos de milagre, testemunhos do Teu amor, Pai. Senhor, eu te agradeço por cada uma que aqui está e aquelas que ainda estão por vir, Senhor. Abençoa cada uma, Pai. Cuida dos casamentos, cuida dos filhos, Pai. Senhor, eu continuo te pedindo, abre portas, cuida dos processos, Pai. Ô, Senhor, prepara, Pai, para as irmãs, Pai, que planejam, Senhor, casar, aquelas que ainda são juntadas e querem casar, Pai, aquelas que ainda não chegou ainda, Pai, a pessoa certa, que o Senhor venha preparar, que o Senhor venha abençoar, Pai, que o Senhor venha, Senhor, abrir a mente e o coração, Pai, para quando for a hora certa, que elas estejam certas, que é de Deus, Pai, que é do Senhor, Pai, que elas não venham se enganar, Pai, que toda coisa que quer fechar os olhos, Pai, para que a gente venha se envolver com coisas que não é do Senhor, que o Senhor venha tirar, Pai, e que nós possamos estar de olhos abertos, Pai, de coração aberto, Pai, para entender o que vem do Senhor, Pai, que o Senhor use, Pai, a nossa boca, que a gente venha falar o que o Senhor quer que a gente fale, que a gente venha fazer o que o Senhor quer que a gente faça, que a gente possa viver, Pai, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. É o que eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Buenas noches. Boa noite. Amém, amém. Boa noite. Deus abençoe cada um como somos do justo. Glória a Deus. Todo mundo.